É hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai começar a falar sobre essa autossabotagem e por que, por exemplo, as dietas falham. E claro que a gente vai focar muito na questão das dietas falharem aqui, mas quando a gente fala de autossabotagem, essa autossabotagem ela existe em várias áreas da sua vida. Quem aqui, e aí eu quero que você escreva eu aqui, quem aqui percebe que essa autossabotagem ela está presente na própria vida? Escreva eu aqui, por favor. Se você puder falar isso, é muito importante, porque mostra não apenas a sua coragem, mas o seu reconhecimento. O reconhecimento, como eu sempre digo, é o primeiro passo para que a gente comece a mudar a nossa vida. Se eu não reconheço que eu tenho um problema, eu não tenho o que mudar. Faz sentido isso para você? Eu não tenho. Se eu não reconheço que eu tenho aquela dificuldade, por que eu vou fazer alguma coisa? Algumas pessoas aqui corajosas. Bom dia, Fátima. Bom dia, Félix. A Fafá Félix, seja muito bem-vinda. Cris Marchiori, eu. A Giovana, eu. A Luciene, eu. Obrigado pela coragem de vocês. Essa autossabotagem, ela, na verdade, ela é uma proteção da sua mente. Guarda isso. A sua mente o tempo todo ela está buscando garantir a sua sobrevivência. E essa autossabotagem atende uma interpretação. Escreva aqui interpretação para você não esquecer. Coloca aqui interpretação aqui nos comentários para você não esquecer. Existe para a sua mente uma interpretação de que aquilo que você deseja é perigoso, porque para sua mente tudo se trata de sobrevivência. Quando eu entendi na minha vida que tudo se tratava de sobrevivência, eu confesso para você que minha vida mudou radicalmente. Eu passei a entender e principalmente a me perdoar pelas coisas que eu fazia, ou melhor, deixava de fazer. Procrastinação, por exemplo. Alguém aqui procrastina? Quem aqui procrastina? Todos nós procrastinamos alguma coisa, pode ter certeza disso. O problema é que muitas vezes essa procrastinação, ela está tirando o quê? Os teus sonhos, ela está tirando os teus objetivos, ela está tirando de você oportunidades incríveis de você ser feliz. E por isso que eu uso uma frase, que é uma frase que me marca há muito tempo, uma frase que eu criei quando eu comecei todo o meu processo de autoconhecimento, que é, e eu quero que você escreva aqui: coragem é felicidade. Escreva aqui: coragem é felicidade. Coragem é ação com preparação. Quando você age, quando você entra em ação e principalmente preparada para isso, você vive momentos de felicidade. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Coragem é felicidade. Então, se eu quero ter felicidade na minha vida, eu preciso agir. Por isso que eu quero que você entenda que a sua vida só vai mudar verdadeiramente quando você decidir por isso. Quando você decidir para valer, entrar em ação. Coragem é felicidade. Quanto mais em ação você entrar, mais momentos felizes você terá. Começa a perceber que hoje a infelicidade que existe na sua vida é por conta do quê? Da falta de ação. Quem aqui se sente paralisado? Não sabe o que fazer? Não sabe para onde caminhar? Não sabe se faz ou não faz, se toma uma decisão? Quem aqui se sente paralisado? Escreva eu. Bom dia, Fabiane. Bom dia, Sirlene. Sejam bem-vindas. Obrigado. Isso, Eloide. Coragem e felicidade. Isso aí, Suzana. Coragem é felicidade. E felicidade, a Daniele. Obrigado pela sua coragem, Daniele. Isso é uma ação. O fato de você ter escrito aqui é uma ação. Parabéns. Daniele Alves, eu me sinto assim, paralisada. Por quê? Porque você não está agindo. Por isso que a infelicidade talvez esteja drenando a sua vida. Por isso que você vive no sofrimento. Uma vida dentro do sofrimento é uma vida muito pesada. É uma vida muito pesada. E eu quero que você compreenda que uma vida no sofrimento, ela acaba com a sua autoestima. Acaba com a sua autoestima. E como é que você muda isso? Como é que você muda isso? Como é que você muda esse padrão de autossabotagem? Mudando a interpretação.
Lembra que eu falei? A autossabotagem, por exemplo, por que as dietas falham miseravelmente? Quantas vezes você, e eu tenho certeza que tem alguém aqui que já, por exemplo, em algum momento decidiu fazer uma dieta, decidiu cuidar do físico, e aí você começou super empolgada na segunda-feira, porque aliás, segunda-feira é o dia mundial, né, do começo das dietas. Aliás, hoje é sexta, você vai chutar o balde sábado e domingo, segunda-feira você vai começar a dieta, né? Esse é o raciocínio da maioria das pessoas. E aí você talvez foi numa nutricionista, você investiu, né, na consulta dela, você comprou os produtos que ela te indicou, você se inscreveu na academia e isso durou poucos dias. Alguém já viveu isso? Escreva eu aqui, se alguém já viveu essa situação. De começar empolgado um projeto e aí quando vê, esse projeto ficou na gaveta, não saiu do papel ou você desistiu dele. O problema de você desistir de um projeto que é bom para você é que você se acostuma a desistir de coisas que são boas para você. O seu nível, presta atenção, o seu nível de exigência começa a ficar cada vez mais baixo. Você vai aceitando qualquer coisa. Você vai aceitando qualquer tipo de vida. Você vai aceitando qualquer tipo de relacionamento. Você vai aceitando como normal sofrer. E presta atenção. Viver no sofrimento não é normal. Viver no sofrimento não é normal, definitivamente não é. Você precisa se indignar com isso. Você precisa sair daqui hoje indignado, se você está vivendo no sofrimento há tanto tempo e sem ação. E eu tô falando isso, presta atenção, não é para te culpar não é para você sair culpada daqui não, mas indignado para você criar dentro de si essa ação. Para que você decida para ontem mudar a sua vida. A sua vida só vai mudar quando você entrar em ação. E principalmente, presta atenção, eu quero que você escreva essa palavra. A sua vida só vai mudar quando você se tornar prioridade dela. Quando você se colocar como prioridade da própria vida. Quando você se colocar na prateleira mais importante da sua vida. Mais importante, inclusive, das pessoas que você ama. Mais importante sim que os seus filhos, mais importante sim que sua mãe, seu pai, seus irmãos, quem quer que seja. A sua vida só muda quando você entende que você é a pessoa mais importante da sua vida. Não dá para você esperar uma mudança de vida não sendo prioridade. Não há como. Você precisa definitivamente se priorizar. Escreva aqui, prioridade. Prioridade. E aí você pode falar o seguinte para mim, gata, mas é muito difícil eu me priorizar. É muito difícil eu me colocar como a pessoa mais importante da minha vida. Porque você não sabe como é a minha vida. E aí eu vou te falar uma coisa talvez indigesta para você. Eu vou te falar algo que talvez você não queira ouvir. Sai do vitimismo. Para de se vitimizar. As tuas circunstâncias hoje não definem a sua história. As circunstâncias que você tem hoje não definem quem você pode ser. Se você continuar apegado a esse discurso das circunstâncias, porque todo mundo tem a sua circunstância. Por exemplo, hoje eu teria todos os motivos do mundo, para não fazer a nossa dose diária de coragem. Mas eu tô aqui. Essa aqui é a melhor circunstância para eu fazer uma live? Não, não é. E eu até te peço desculpas por isso. Não é a melhor circunstância. Mas eu parei de dar desculpas na minha vida há muito tempo. Chega de desculpas. Escreva aqui. Chega de desculpas. Não é a melhor condição, eu não tô com o microfone, o celular tá em cima do volante. Eu estou aqui num estacionamento, porque eu vou participar de um evento, sexta, sábado e domingo. Mas eu não... Essa é a circunstância que eu tenho hoje. E o que eu faço com ela? Eu poderia chegar e falar o seguinte, gente, hoje não vai ter live, tá bom? Mas não, meu compromisso com você, ele é real. Porque eu acredito nessa conversa diária. Estar aqui para mim é um prazer. Estar aqui para mim é gratificante.
Porque eu sei que talvez uma pessoa que esteja aqui, ela vai pegar essas palavras e vai transformar o dia dela. Eu não faço isso por mim. Eu faço por quem está aí do outro lado, que é você. Então não são as suas circunstâncias que te impedem de mudar a sua vida, e sim a decisão. E por isso que você precisa olhar para a vida que você está levando e falar o seguinte: eu não quero mais isso. Eu não suporto mais essa vida de sofrimento. Eu não suporto mais ser controlada por uma interpretação que existe aqui na minha mente. Uma interpretação que foi criada a partir das experiências que você teve ao longo da sua vida. E essa interpretação, presta atenção, a boa notícia é, você pode mudá-la. Por quê? Presta muito atenção, número 2 aqui, presta atenção número 2. Uma interpretação gera uma crença. Escreva aqui a palavra crença. Crença é aquilo que você acredita. Então, se existe uma interpretação na minha mente, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, que andar à noite numa rua escura é perigoso, essa interpretação ela surgiu na minha vida por quê? Porque eu aprendi ou com o ambiente ou através de alguma experiência que andar na rua à noite é perigoso. Quer ver? Vou contar uma interpretação que eu tinha. Eu tinha medo. Eu não gostava, era muito desconfortável para mim andar à noite em lugares ermos. Muito desconfortável. Por quê? Porque quando eu tinha 6 anos, o meu tio favorito, meu tio Osvaldo, ele sofreu um assalto voltando do trabalho, né? Ele desceu numa estação de trem perto de onde ele morava, e aí ele sofreu um assalto e ele foi espancado. Ele foi muito espancado. Então, e claro, eu não vi essa cena, mas tudo que eu já tinha uma idade que eu já entendia bem as coisas, e aquela interpretação ficou: olha, andar na rua escura você pode ser espancado. Você pode ser assaltado e espancado. E aí o que essa interpretação gerou? Uma crença. Eu comecei a acreditar que andar em ruas escuras, né, é perigoso, que eu ia ser espancado. Tanto que eu tinha até um pouquinho de ansiedade, né, sintomas de ansiedade quando isso acontecia. Uma crença é aquilo que você acredita e que gera um comportamento. Qual era o meu comportamento? O meu comportamento é, sempre que eu estava numa rua erma, escura, eu tinha que sair dali rápido. Então um comportamento meio de afobação, meio de ansiedade para sair daquela situação. Então uma crença gera um comportamento. Então quando a gente fala, por exemplo, das dietas falharem miseravelmente, a gente precisa entender, a primeira coisa é: tudo que você já fez, ou na verdade não fez em relação a dietas, treinos físicos, nutrição, você talvez não estava preparada para isso. Porque o que eu vou te dar aqui hoje é a preparação. O caminho para a preparação. Você precisa entender qual é a interpretação que existe na sua mente para te manter, por exemplo, sem a sua saúde física. Porque a gente precisa combinar. Uma alimentação ruim, ela vai gerar problemas na sua saúde. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho. Uma vida sem exercícios físicos vai diminuir sim a sua capacidade de saúde física. Faz sentido isso para você? Ah, mas eu não gosto. Aí não é uma questão de gosto, é uma questão de evidência. Se você não cuidar dessa máquina aqui chamada corpo, se você não cuidar dela como se esse aqui fosse o seu maior tesouro, obviamente, você vai adoecer. É o que aconteceu comigo quando eu vivi numa depressão silenciosa, quando eu bebia todos os dias. Eu não cuidava do meu corpo, eu colocava qualquer porcaria para dentro do meu corpo. E isso teve um preço, teve uma hora que, claro, eu fiquei doente, tive um tumor no pescoço, eu pesava 25 quilos a mais do que eu peso hoje. 25 quilos a mais, eu não fazia exercício físico, nada, absolutamente nada. Então a gente precisa combinar que
você não cuidar de si, primeiro, demonstra uma falta de prioridade. Você não está se colocando como prioridade. Mas apenas isso não basta. Porque se eu tiver uma interpretação aqui que diz, por exemplo, que eu preciso me manter com um corpo gordo, com um corpo com uma capa de gordura, escreva aqui, capa de gordura, para você não esquecer. O meu comportamento será para isso, porque é a interpretação que eu tenho e aquilo que eu acredito. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia aqui, que eu me empolguei. Para Abigail, Carla Durão. Oi, Carla! Seja bem-vinda. Gilima também por aqui, bom dia. A Rosineide, a Jaque Mendes, bom dia. A Dani Garcia, direto de Dubai, seja bem-vinda. A Islane Gonçalves, seja muito bem-vinda. Boa, Daniele, chega de desculpas. É isso. Naira Fabiana, chega de desculpas. Chega de desculpas. Então, essa interpretação que talvez você tenha aí na sua mente, é ela que te sabota. Como você sabe, ou não sabe, eu sou hipnoterapeuta também, né? Sou mentor de coragem, hipnoterapeuta, e dezenas de casos que eu já atendi com mulheres que tinham dificuldade para emagrecer, ou elas estavam inclusive já mórbidas, né? Elas já estavam realmente com um sobrepeso muito grande que estava colocando a vida delas em risco, a saúde delas em risco. Mulheres que se frustravam, estavam frustradas com essas dietas malucas e com essa falta muitas vezes de resultado. Quando trata-se a causa da interpretação, aonde que essa interpretação começou, e você muda isso, elas começaram a ter outros resultados. A Dani, hipnoterapia divisor de águas. Obrigado, Dani. A Dani já passou pelo processo de hipnoterapia comigo. Obrigado, Dani. A hipnoterapia é um divisor de águas, como a Dani colocou, sabe por quê? Porque ela trata a causa. Imagine que você tem aí um sintoma há muito tempo e que te faz sofrer. Vou dar um exemplo aqui, depressão. Há muito tempo você sofre com a depressão, com os sintomas, a vida ela é pesada, ela não tem esperança, é uma vida muitas vezes sofrida, é uma vida onde você não consegue enxergar nada de positivo nela. Porque você está mergulhada nessa depressão. E depressão não é frescura. Aliás, se você escuta isso de quem está perto de você, saia de perto dessas pessoas. Saia de perto dessas pessoas, porque definitivamente depressão não é frescura, é sério. E quando você trata a causa, porque todo sintoma tem uma causa, escreva isso aqui para você não esquecer, todo sintoma tem uma causa. Depressão é um sintoma, crise de ansiedade são sintomas, crises de pânico são sintomas, procrastinação é um sintoma. É sintoma. Você, teoricamente, não nasceu procrastinando. Teoricamente, você não nasceu com crise de ansiedade. Mas você aprendeu, e aí essa interpretação, ela está regendo a sua vida. Ela está direcionando a sua vida. Então, presta muito atenção. Você precisa mudar essa interpretação. Essa interpretação é o que a gente faz com a hipnoterapia. Mudar essa interpretação. E quando você faz isso, você não precisa de anos de terapia. Eu sempre brinco que você jamais vai se tornar o melhor amigo do seu hipnoterapeuta. Não porque não há possibilidade de uma amizade, mas porque os encontros serão poucos. Por exemplo, eu tenho um protocolo de 4 atendimentos, que é para que a gente resolva qualquer problema, qualquer sintoma em até 60 dias. Você já parou para pensar nisso? Para você que está vivendo há anos dentro de um sintoma que te gera sofrimento, que te torna incapaz, que não te possibilita coisas boas.
Você já parou para pensar nisso? Que em 60 dias você poderia resolver isso? Não seria bom para você? Coloca aqui sim ou não. Você não gostaria de resolver isso em 60 dias? Por isso que quando você trata a causa, você acaba com o sintoma. E muitas das pessoas, das mulheres que eu atendi com problemas em persistir numa dieta para conseguirem os resultados que elas desejavam e que as mantinham muitas vezes com essa capa de gordura que acaba atacando a autoestima, que faz ela se sentir feia muitas vezes, que faz ela se sentir alguém menor do que ela é verdadeiramente, existe em sua maioria uma causa que é muito ruim de falar. E talvez isso até mexa com você. Mas eu preciso falar aqui para você começar a entender o que acontece. Porque assim, às vezes você falha na dieta e você se culpa. Claro, você acha que você é procrastinadora, que você não faz nada certo, que você é preguiçosa, porque as pessoas falam isso para você. Alguém já viveu essa situação? Escreva eu aqui se você já viveu essa situação. Então, muitas vezes, essa causa oculta tem a ver com o que aconteceu especialmente na tua infância. E por mais que conscientemente você não lembre o que aconteceu, e isso é normal, você fala o seguinte, a minha primeira memória é, sei lá, os 4, 5 anos de idade, antes disso eu não lembro. Sim, você não lembra, mas aqui no seu subconsciente está guardado. A sua mente subconsciente é a sua mente emocional. É a mente onde estão as memórias de longo prazo e as emoções. O subconsciente é como uma caixa preta de avião. Você já deve ter ouvido esse termo, né? A caixa preta do avião é como um computador que guarda tudo o que aconteceu naquele voo. A gente infelizmente ouve esse termo quando acontece um acidente, né, de avião, onde a chance de sobrevivência é mínima, e aí você pega a caixa preta para ver o que aconteceu naqueles minutos antes da queda, porque tudo aquilo foi registrado. E muitas vezes na sua caixa preta, aqui no seu subconsciente, tem a causa da interpretação. E no caso das mulheres, presta muita atenção agora, porque talvez fichas caiam. Muitas vezes, a interpretação que foi criada, ela aconteceu a partir de um abuso, de uma situação de abuso que infelizmente é mais comum do que a gente imagina. E o abuso, presta muito atenção, a gente às vezes olha o abuso apenas como uma relação, obviamente forçada, suja, que há penetração. E o abuso não é apenas isso. O abuso pode ser o toque, o abuso pode ser qualquer situação que a tua mente interprete como uma invasão e que está gerando o quê? Está gerando um desconforto. Faz sentido isso para você? Ô gata, mas o que então tem a ver um abuso com o fato de eu não conseguir, por exemplo, ser persistente numa dieta? O que isso tem a ver com eu não conseguir alcançar os meus objetivos e desistir? Porque a tua mente, para ela tudo se trata de sobrevivência. Lembra disso. E ter uma capa de gordura é uma maneira de proteção. Por quê? Porque eu posso ficar maior e enfrentar o meu oponente. Eu posso me tornar alguém que não é mais atraente para esse predador, para esse violentador, para esse abusador, e eu tô salva. Esse é um recurso que a sua mente usa muitas vezes. Eu sempre comento, esse caso foi um dos primeiros atendimentos que eu fiz de hipnoterapia,
isso já tem uns bons anos, onde eu atendi uma mulher que já estava com cirurgia bariátrica marcada, porque ela já tinha feito de tudo e nada dava certo. E ela já estava no momento onde ela chegou na hipnoterapia como uma última esperança. E dentro da história dela, a maior parte da vida ela foi magra. A maior parte da vida ela foi magra. Só que do momento que ela casou, ela começou a engordar. Aí você pode falar o seguinte: casamento engorda. Sim e não, né? Pode ser que sim, porque você acaba tendo uma rotina diferente, você, né, começa a fazer coisas a dois, e aí talvez você saia um pouquinho de uma rotina normal, enfim, isso pode acontecer. Mas sim e não. Não é o que deveria, digamos, ser normal. Pode ser comum, mas não é normal. Mas não é o problema não é ela casou, ela engordou. Mas isso era um fato, ela começou a ganhar muito peso depois que ela engorda. E aí dentro do trabalho da hipnoterapia, para quem já fez a hipnoterapia comigo, sabe que eu faço uma grande investigação. Então é muita pergunta, é muita conversa, eu preciso entender o que aconteceu, a história, de onde veio, mãe, pai, enfim, eu preciso entender para começar a saber onde eu vou tratar, né? Onde que eu vou entrar para mudar essas interpretações. Aí na história dela, ela foi abusada quando criança, por volta de 6 anos. Depois ela foi estuprada 2 vezes na adolescência e já mais na juventude, porque ela era uma mulher, né? Uma menina, uma jovem muito bonita, atraente, e que gerava esse interesse dos abusadores. E obviamente eu estou falando isso aqui não é para culpá-la, né? Eu estou só contando esse contexto. E quando ela casa com alguém que a gente até brincou ontem, né, sobre o príncipe encantado. O príncipe não existe, né? Mas para ela era um príncipe, um cara super bacana, um cara que ela, enfim, amava. E aí eles casam. Aí no dia, talvez, não vou me lembrar se era no dia seguinte, eles estavam numa lua de mel. O marido dela, que foi marinheiro, que trabalhou na marinha, ele começou a contar algumas histórias dele, dessa época. Como, por exemplo, que ele, quando viajava, ele ficava com várias mulheres, né? Enfim, mas ele era solteiro, enfim, ele fazia o que ele queria da vida dele. Mas aquela fala, presta atenção, despertou um gatilho nela. O gatilho foi: opa, você se casou com um predador, alguém que vai abusar de você, como já aconteceu. E aí o que a mente faz? Te protege. E aí ela começa a engordar para se proteger disso. Isso faz sentido para você? E ela vai ganhando peso. Como que a gente resolveu isso? A primeira coisa foi tratar as feridas emocionais causadas por tudo que aconteceu na vida dela lá atrás. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que aconteceu lá atrás, especialmente esses abusos, a gente foi buscar tratar. Tudo bem aqui, até aqui para você? Tá fazendo sentido? Isso a gente faz através da hipnoterapia. A gente dessensibiliza aquilo que aconteceu para dar uma nova interpretação. E 2, a gente também mudou essa interpretação em relação ao gatilho, ao marido. A mente precisa entender que o marido não representava nenhum perigo para ela. Que aquilo era a história, e ele contou dentro de uma situação super tranquila, e ele não era um estuprador, um abusador, nada. Coisas da juventude dele. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Resultado, a partir dali, ela desbloqueou
tudo aquilo que impedia ela de emagrecer. Tudo. Ela começou a ser consistente na academia, ela começou a ser consistente, muito consistente com as dietas. Resultado final, ela não fez a bariátrica, ela emagreceu cerca aí de 30 quilos em talvez um pouco mais de 8 meses. Ela foi muito consistente e ela curou as feridas emocionais dela. Tudo bem? Oi, Juliana, seja muito bem-vinda. Paty também, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas, que legal vocês aqui. Por isso, eu quero te fazer um convite, presta atenção. Lembra que eu te falei do dia 16 de dezembro? Da aula secreta? Escreve aqui aula secreta. No dia 16 de dezembro, eu vou, não esse sábado, não amanhã, mas o outro. Juliana, direto de João Pessoa, né, Juliana? Que legal que você está aqui. Espero que você esteja em João Pessoa ainda. Que legal. Bom dia, Paty. No dia 16, no outro sábado, eu vou dar uma aula sobre feridas emocionais. Inclusive, com um processo terapêutico no final. Como é que você vai participar disso, se você obviamente quiser? Primeiro que não é uma live. Não é uma live. É uma aula secreta num ambiente fechado. É online e gratuito. Você vai ser das 9 da manhã ao meio-dia. Vai ter um intervalo aí de 20 minutos no meio. E vai ter um processo terapêutico no final para você, pra gente trabalhar as suas feridas emocionais. Facilmente eu poderia cobrar no mínimo uns 2, 3 mil reais. Facilmente, mas eu vou fazer de graça. Por quê? Porque eu quero honrar principalmente quem está aqui comigo todo dia nas lives. Porque você vem num processo. Tudo bem? Essa aula secreta tem poucas vagas. E antes que as pessoas falem, vai ficar gravada? Não vai ficar gravada. Então assim, ela vai ser gravada, mas ela não vai ser disponibilizada, tá bom? Então, eu quero participar, mas eu não vou poder assistir no dia. Tudo bem. Quem sabe numa outra oportunidade, nem sei se eu vou fazer de novo. É uma coisa que eu tô com vontade de fazer. E por isso que vai ser nesse sábado, não amanhã, mas no dia 16. Como é que você vai se inscrever gratuitamente? Você vai entrar no meu feed. No meu feed não, no meu feed tem um post lá que tá fixado, que você pode seguir as instruções dele. Mas você vai me mandar um direct, um inbox assim que a live acabar, só com as palavras aula secreta, tá bom? Que aí eu vou te mandar um formulário para você preencher. Quem preencher esse formulário está dentro. São poucas vagas. Por quê? Porque eu vou fazer um processo terapêutico no final. Então eu não posso ter milhares de pessoas para fazer esse processo terapêutico. Tudo bem? Então, aula secreta, se você quer participar da aula secreta, feridas emocionais, como você eliminar esses padrões que são nocivos para você, como por exemplo, esse padrão que eu falei, que a gente falou aqui hoje, sobre você não conseguir emagrecer, sobre você procrastinar, sobre você não se colocar como prioridade, que gera muita frustração, para você eliminar esse padrão de falta de prosperidade. E tudo isso está ligado às feridas emocionais que você carrega. Esse é o meu presente, digamos, de Natal para você. É o meu presente de Natal para as pessoas que me acompanham aqui. Para as pessoas que me apoiam, para as pessoas que estão aqui comigo todos os dias. Tudo bem? Então, me manda um inbox, me manda um direct com as palavras aula secreta, que você vai receber, se não hoje ou nos próximos dias, um formulário, um link para um formulário para você preencher, para você ter esse login e senha. Aonde que vai acontecer essa aula secreta, gata? No Zoom. É uma plataforma de vídeo chamada Zoom, que é gratuita, você pode baixar aí no seu celular. Eu vou recomendar que você faça no computador, inclusive, essa aula secreta, porque vai ser a experiência será melhor. Não que seja um impeditivo você fazer no celular, mas a experiência sempre é melhor. Aula secreta, manda no direct para mim. Boa, Bruna. Aula top, sim, vai ser top. É uma aula que eu tô com muita vontade de fazer já há um tempo,
sobre feridas emocionais e com um processo terapêutico no fim. Tá bom? Então você vai ter a chance de começar 2024 com essas feridas controladas, com essas feridas emocionais, no mínimo detectadas. No mínimo detectadas. Tudo bem? Então, aula secreta, me manda no meu direct. Boa, Daniele. Daniele, já fui lá no direct, perfeito. Ao longo aí do final de semana você vai receber no seu direct um link para você preencher o seu formulário, tá bom? Para que você participe dessa aula secreta no próximo sábado, dia 16, das 9 ao meio-dia. 9 ao meio-dia. Ah, eu gata, mas no sábado que vem eu tenho um compromisso. Tudo na vida é prioridade. Lembra que no começo da live eu falei sobre circunstâncias e chega de desculpas? Eu estou fazendo a live aqui hoje no estacionamento. Essa é a circunstância que eu tenho. Tinha uma escolha, podia não fazer a live e você ficar sem esse conteúdo de hoje, sem a sua dose diária de coragem, ou eu olhar a minha circunstância e falar o que eu posso fazer, o que de melhor eu posso fazer com essa circunstância. E aqui estou. Tudo bem? Então, não posso participar dia 16 porque tem um evento. Tá bom, ué. Ninguém é obrigado a participar. Eu estou dando um presente. É nessa data, porque isso é algo que eu controlo, né? Isso está no meu controle. Eu vou fazer algo que eu quero nessa data, é a data que eu posso fazer. Tá bom? Então, dia 16 de dezembro, no próximo sábado, aula secreta, feridas emocionais. Tá bom? Um lindo dia para você, um lindo final de semana. Muito obrigado por você ficar comigo aqui, não apenas hoje, mas durante toda a semana. E segunda-feira, claro, que tem live da blindagem emocional. Tá bom? Grande abraço.